Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Uma alegria que nós vamos mais uma vez estarmos juntos nesta manhã de domingo, onde estaremos estudando a lição de número 4, que vai trazer para nós um título Crentes mais próximos uns dos outros. Nós estudamos no domingo anterior a lição de número 3, que falava de uma igreja mais próxima da Bíblia, que trazia para nós uma reflexão profunda com relação a esta igreja que somos nós, de estarmos mais próximo da palavra do Senhor. Nesse domingo nós vamos estar estudando ainda essa lição número 4, que é a continuidade da lição número 3. As duas são ambas baseadas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42 a 47, e também teremos Atos capítulo 4, do versículo 32 a 35, onde nós estaremos assim fazendo uma reflexão profunda deste contexto de estarmos uns mais perto dos outros e cada vez mais parecido com aquela igreja primitiva. Então é uma lição muito boa para que a gente possa estar refletindo nesse estudo, nesta manhã, de forma que a gente venha cada vez mais nos aprofundarmos mais e entendermos mais sobre o verdadeiro crente. Nós vamos então estar orando, logo após a oração, nós vamos estar ouvindo o hino de número 33, e daremos assim continuidade à nossa lição nesta manhã. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez pelas nossas vidas. Ó Deus, por tudo que és para nós, pela alegria de estarmos nesta manhã. Ó Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor, aprendendo um pouco mais do teu ensinamento. Pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão conosco, nos acompanhando nesta manhã, nessa lição tão maravilhosa, onde Tu nos ensina, Deus, o verdadeiro sentido de estarmos uns mais próximos dos outros, quando assim Tu nos ensina este verdadeiro amor. Muito obrigado a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui, Te louvando e Te bendizendo. Abençoe os Teus filhos, a Tua igreja, o Teu povo, e nos ajude, a Deus, cada dia mais. Temos um compromisso sincero e fiel com o Senhor. Toma conta assim, das nossas vidas, nos perdoa, Deus, os nossos pecados, nos fortalece a fé cada vez mais. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino de número 33 e logo após o hino nós estaremos assim tratando da nossa lição de hoje com esse tema tão maravilhoso. Vamos então ouvir o hino. Vamos entoar o hino de número 33, Maravilhas Divinas. Seu grande amor
e nos ilumine nesta manhã para desse novo dia, para juntos estarmos assim estudando essa palavra que é tão boa, tão importante para nós. A lição de hoje vai trazer no texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47, como vivia os convertidos. E aí trata para nós o seguinte texto. O Senhor vai nos dizer que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós ainda vamos ler Atos capítulo 4, a partir do versículo 32 ao versículo 35, que vai falar da comunidade cristã. Diz a palavra de Deus: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações nesta manhã, e que possamos assim abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Nós estudamos na lição passada, a lição número 3, falando de uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia, de uma igreja que fale a verdade, de uma igreja que pregue expositivamente a palavra do Senhor de forma fácil, de forma que todos possam entender, de forma que venha realmente contextualizar aquilo que Deus quer que façamos. E nesta manhã nós vamos tratar desse assunto que fala exatamente de crentes mais próximos uns dos outros, que configura na realidade o que é realmente esta igreja. Uma igreja mais próxima da Bíblia, uma igreja que realmente prega a verdade, e essa igreja somos nós. Toda vez que nós temos essa atitude de estarmos mais próximos da Bíblia, nós vamos cada vez mais nos tornarmos melhores e mais unidos, como viviam os apóstolos, como viviam os irmãos da igreja primitiva, quando aqui eles tratam exatamente que eles viviam de forma comum, unânimes, e todos partilhavam da mesma coisa. Então, a introdução da nossa revista, ela diz que vimos em nosso estudo anterior que uma igreja genuinamente é marcada pelo apreço ao Evangelho e à doutrina dos apóstolos. Esse apreço não é apenas o reconhecimento da importância deles, mas um contínuo desejo de crescer no conhecimento do Evangelho e do ensino apostólico. Todavia, o historiador Lucas registra que esse apreço e desejo se aplica também à comunhão, à vida comunitária, ao cuidado mútuo. Ou seja, em uma igreja genuína, a doutrina ganha a vida cotidiana. É um lugar em que os membros cuidam e buscam o bem uns dos outros. Então, esta é a igreja genuína, onde todos os irmãos vivem dessa forma, amorosa, onde todos têm essa preocupação uns para com os outros. E isso é importante para que a gente tenha esse entendimento da verdadeira igreja que está mais próxima da palavra e dos crentes mais próximos uns dos outros. O ponto 1 da nossa lição desta manhã, a lição de número 4, traz uma comunhão intensa. E ele vai dizer que comunhão é essa. Quando fala da comunhão da igreja primitiva, o historiador aqui, Lucas, ele usa diferentes expressões. Olha os termos usados aqui pelo apóstolo quando ele vai dizer que estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Essas expressões apontam para a realidade de como os crentes zelavam pelo convívio, pelo cuidado mútuo, pelo companheirismo, de como eles zelavam de estarem próximos uns dos outros,
né, mas de forma assídua, de forma unânime. Então era um cuidado que tinha aqueles irmãos, era uma comunhão muito bonita, muito intensa, que hoje talvez não estejamos vivendo assim e precisamos aprender, né, a viver assim. Comunhão é a tradução do vocábulo grego koinonia. O termo significa companhia, sociedade, parceria. A ideia presente é que os crentes estavam comprometidos uns com os outros. Havia entre eles uma associação de cuidado mútuo. Sua comunhão proporcionava não apenas convívio, mas principalmente compartilhamento daquilo que possuíam. A expressão estavam juntos e tinham tudo em comum está diretamente ligada à koinonia. Os crentes recém-convertidos permaneciam no mesmo lugar, estavam juntos. Isso significava que nenhum daqueles que se converteu, e a maioria era de fora de Jerusalém, voltou para sua casa. E isso gerou uma necessidade de acolhimento que foi correspondida pelos crentes locais. Por essa razão, o compartilhamento deles não ficava restrito a qualquer coisa que fosse, antes de tudo, que eles possuíam era posto para ser compartilhado com a comunidade. Isso incluía os bens materiais com a finalidade de suprir a necessidade uns dos outros. Então observe aqui que o autor ele traz para nós essa reflexão profunda de o que é unânime, o que é koinonia, o que é compartilhar, o que é estar junto, o que é realmente estar com o irmão, estar junto, próximo. É tanto que ele diz aqui que os irmãos de Jerusalém que estavam ali, que iam convertendo, iam aceitando, não mais voltavam. E o que eles faziam? Eles caçavam um jeito de abrigar esse irmão, de dar tudo para esse irmão, não faltar nada para ele, ele era acolhido. Então sentiam-se bem, sentiam-se alegres. Isso é importante, meus queridos. A conversão genuína, é isso aí. Ele diz que é claro que não há qualquer ordenação no texto para que vendamos todos os nossos bens, juntemos todos os valores, compremos uma propriedade enorme e vivamos juntos como fazem alguns grupos de cristãos que formam comunidades isoladas baseadas nesse princípio. Antes, o que o texto nos ensina é um princípio. A conversão genuína produz convívio nos crentes, desejo de estar junto nos momentos de comunhão pública, cultos e nos momentos comuns da vida de casa em casa. A ideia é que comunhão é muito mais do que estar junto ou perto, é ser parceiro, é ser solidário, é ser apoio uns dos outros em todo o tempo e constantemente. Se estivermos à procura de uma boa igreja, ela deve ser rica em comunhão verdadeira. Se quisermos uma igreja genuína, precisamos estar dispostos à verdadeira comunhão. Então, observe um direcionamento muito fantástico com relação a isso, de o que é uma igreja genuína, o que é irmãos que vão se convertendo e vão verdadeiramente vivendo o amor de Cristo. A ideia justamente de comunhão é essa. Não é só estar junto, mas acima de tudo, junto ou perto, mas acima de tudo, ser parceiro, ser amigo, estar próximo, participar das mesmas alegrias e das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos. Isso é koinonia, isso é comunhão. Então a gente precisa entender isso. O segundo ponto da nossa lição, ela vai falar sobre cheia de graça, certo? Uma igreja cheia de graça, irmãos que estejam cheios de graça. Como o historiador Lucas faz de tempos em tempos algumas paradas no relatório histórico, a fim de oferecer um panorama geral da situação da igreja, isso acontece nos capítulos 2 de Atos que nós lemos, a partir do versículo 42 ao versículo 47, quando ele justamente, e capítulo 9, versículo 31, vai registrar também, certo? Essa passagem. Diz que também aqui nesta passagem, que é Atos 9, versículo 31. Ele dá uma parada no relato dos acontecimentos e passa a apresentar o quadro geral da vida essencial da igreja, como eles estavam vivendo, não obstante as dificuldades que começaram a aparecer. A partir do versículo 33, do capítulo 3, nós vamos ver as dificuldades também desses apóstolos, né? E aí vamos ver com relação à questão de que nem tudo é bonança, mas é preciso ter fé. E quando tem fé, quando crê, quando está com Cristo, nós sabemos que fica mais fácil e tudo se resolve, né? E a gente consegue assim participar com alegria de todas as coisas.
Então, isso é importante. O que vemos acontecer aqui é o resultado daquilo que ocorre no verso 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. De certo modo, portanto, temos aqui um paralelo, ou mesmo uma continuidade do que acontece no capítulo 2, versículo 42 e 47. Ou seja, os crentes cheios do Espírito Santo vivem de maneira prática o Evangelho, demonstrando unidade de pensamento, amor generoso, comunhão intensa e pregando o Evangelho. Todavia, Lucas acrescenta um novo elemento chamado graça. Então, observe aqui que quando ele traz para a gente essa questão do capítulo 9 e os capítulos 3, capítulo 4, quando ele vai falar exatamente das curas, dos milagres, do que aconteciam com os apóstolos, certo? E também das perseguições, das prisões. Então a gente observa que mesmo assim eles continuavam unidos, orando, intensificando um pelo outro, o cuidado de uns pelos outros. E a igreja ela era operante, era a igreja que estava sempre firmes e unidos, né, naquele propósito. E aí justamente Lucas acrescenta aqui esse elemento chamado graça, que o versículo 32 e 34 nós vemos são complementos. Eles poderiam ser muito bem ligados diretamente, mas o Espírito Santo inspira Lucas e ele insere entre eles aquilo que parece ser uma justificativa, algo que vai fundamentar aquelas atitudes daqueles irmãos. Pois nesse caso, a pregação do Evangelho e a manifestação da graça por parte da igreja era algo que acontecia simultaneamente. O que a nossa tradução apresenta como uma partícula aditiva e o texto grego apresenta como uma partícula encíclica, ou seja, criar uma espécie de loop, onde a pregação dos apóstolos é corroborada pela manifestação da graça dos crentes, e esta apontava para a pregação. Desse modo, entendemos que há uma lição indivisível da graça do Evangelho. Então, a fundamentação maior dos apóstolos era pregar a palavra, era levar a palavra, falar da palavra do Senhor, era estar juntos, independente do que poderia acontecer com eles ou não. Eles estavam lá exatamente de forma de graça, de forma que eles viviam, né, aquilo ali com intensidade, né, com muito amor, com muita crença, muita fidelidade em tudo. Por isso que ele vai dizer que há uma ligação indivisível da graça e do Evangelho. E isso é importante para nós, né? O Evangelho do Senhor, ele traz para nós essa vivência, ele traz para nós essa consciência, uma compreensão de tudo que o Senhor nos ensinou. A demonstração da graça está aqui no verso 35, quando ele trata dizendo, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não havia acepção de pessoas. Qualquer pessoa que precisasse era atendida sem qualquer empecilho. O que nós lemos exatamente em Lucas, em Atos capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 35. Então, para eles ali, ele distribuía tudo, né? Eles tinham prazer, alegria de participar, de compartilhar com todos que iam chegando e tinham necessidade. Não havia restrição, não havia acepção. Todos participavam, todos estavam inseridos nesse contexto da graça do Senhor para com eles. Aquilo que recebi de graça eles distribuíam também, porque fazia parte, né, dessa bênção que Deus dava a eles. Então essa é a demonstração da graça que nós lemos aqui no versículo 35. Ninguém ali tinha sido salvo por alguma característica que o tornasse digno. A pregação apostólica já havia mostrado que todos eram igualmente culpados pela morte de Cristo. Então, todos se viam igualmente como alvo da graça de Deus e por isso compartilhavam dessa mesma graça recebida. Todos estavam juntos porque Deus os redimiu na cruz de Cristo. Em uma igreja graciosa, os membros se veem como iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Não iguais em aptidões físicas, financeiras ou capacidade de conhecimento ou maturidade, mas iguais em essência. Todos são alvo da graça de Deus. Quando isso acontece, há compartilhamento de vidas e bens. Não há espaço para individualismo ou partidarismo em uma igreja graciosa. Quando nós entramos numa igreja que a gente vê partidarismo, que a gente vê divisão, que a gente vê grupinhos, que vê igreja que uma puxa para um lado, puxa para outro, não é bom isso.
porque todos devemos compartilhar da mesma graça do Senhor, aquela que Ele nos dá. Então a gente tem que compartilhar de igual para todos. Isso é importante, isso é o Senhor que nos instrui, é uma igreja graciosa, uma igreja que recebe do Senhor e tem que compartilhar. É o que Ele nos ensina. Em uma igreja onde a graça está presente, não há barreiras étnicas, emocionais, financeiras, etárias, enfim, nenhum impedimento ao convívio de todos com todos. É uma igreja em que a pessoa com fragilidade emocional ou espiritual não são ridicularizadas por isso, certo? É uma igreja onde os fortes na fé tratam com paciência e amor os mais frágeis. Isso é importante, meus queridos, entender isso. Romanos capítulo 14, ele vai exatamente falar sobre isso para nós, com esse contexto de que não podemos de forma nenhuma nos fazer acepção das pessoas. É preciso nós entendermos isso. O Romano vai tratar exatamente disso, da tolerância, né, para com os fracos na fé. Saber que dentro da igreja tem os que estão chegando, estão os recém-convertidos, que precisam muito mais da nossa força, que estamos mais velhos na igreja, do nosso apoio, do nosso carinho, compartilhar com eles todas as coisas, fazer com que eles se sintam bem em nosso meio, confortá-los com a palavra, estar próximo deles, fazer com que eles se tornem cada dia mais fortes na fé. Isso é importante, é uma igreja graciosa do Senhor. É uma igreja graciosa, seus membros se derramam em atitudes de socorro uns aos outros, não importa quem sejam eles, independentemente do que o autor falou aqui de raça, cor, condição financeira, certo? Isso, independente disso, nós temos que recebê-los bem, tratá-los bem, acolhê-los com carinho, com amor, com parceria. Esta é uma igreja graciosa. E isso porque todos que sejam judeus, gregos, gentios, feios, bonitos, ricos, pobres, inteligentes, incautos, sábios, tolos, maduros, imaturos, estão ali pelo mesmo motivo. São pecadores alcançados pela graça de Deus. Observe que dentro da igreja nós temos pessoas de todos os jeitos, pessoas de todos os tipos, de todas as maneiras que nós pudermos imaginar, com seus defeitos, com seus hábitos, com tudo que vem de ruim do homem pecador. Está ali. E todos, quando é recebido pela essa graça do Senhor, alcançado pela graça de Deus, nós temos que compartilhar com eles. Nós temos que estar junto com eles, participando, ajudando, fazendo com que eles possam entender isso, saber que esse amor infinito de Deus, que é derramado sobre nós, que é derramado em nossos corações, é para que nós também o derramemos para outras pessoas. Compartilhemos com eles, e que eles se sintam bem nessa comunidade cristã que estão chegando. Isso é o que ser um crente mais próximo dos outros, é fazer parte de uma igreja mais próxima da Bíblia, é fazer parte de um grupo de pessoas que verdadeiramente amam Cristo, vivem com o Senhor. Isso é importantíssimo nós entendermos isso nessas lições que estamos estudando, que trata de assuntos e temas tão maravilhosos. Eu queria concluir nesta manhã com os irmãos, dizendo que a vida cristã não é fácil. Nunca foi nem será, meus queridos. A vida cristã não é nada fácil, é difícil, tem seus espinhos. John Blackard, ele vai dizer que já dizia que não existia cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. O que torna mais agradável a vida em uma igreja é a comunhão entre os irmãos, entre os membros. Lá dentro nós temos pessoas de todos os tipos. Nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, nós teremos muitas coisas para tratarmos com amor, com carinho, para recebermos e acolhermos e tratarmos de qualquer que seja o assunto com amor em Cristo, para que a gente possa sim entender que é assim que o Senhor quer que nós façamos. Não discriminá-los, não jogar os pés, não deixar para lá, fazer de conta que não fazem parte, não mais fazer de conta que nem existe mais na igreja, de forma nenhuma. Nós temos que acolher, seja qual for o problema. Nós temos que acolher, tratar, orar junto com os irmãos e estar sempre colocando essas vidas na mão do Senhor. De nada adianta uma igreja se gabar de ter boa teologia e doutrina, de ser fiel na pregação do Evangelho, e isso deve mesmo acontecer, se ela não
externa isso na comunhão e graça entre seus membros. Uma igreja que não vive assim não compreendeu de fato o Evangelho de Jesus, ou talvez, como a alegria de Éfeso, tenha perdido o seu primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso, eles perderam o primeiro amor. A gente vai ver a carta à igreja, quando o Senhor diz, volte ao primeiro amor. E é preciso, meus queridos, que nós tenhamos cuidado disso. Uma igreja com membros, com crentes mais próximos uns dos outros, é uma igreja mais próxima da Bíblia. É uma igreja que realmente prega a verdade. É uma igreja que vive em amor, que está em amor e que está em comunhão com o Senhor. É uma igreja que tem intimidade com Deus, tem intimidade com a sua palavra. É uma igreja que realmente vai crescer espiritualmente e com certeza em número. E aí eu queria concluir fazendo essa pergunta, que nós temos 3 perguntas para a nossa aplicação da semana, para que você reflita. Analise sua vida em relação à sua igreja. Como tem sido sua dedicação e serviço aos irmãos? Como tem sido isso? Como tem sido seu esforço em socorrer os necessitados? Você tem praticado verdadeira comunhão e graça em sua vida cristã? É para você responder consigo mesmo, fazer uma autoanálise e ver como está a sua vida. Meus queridos, é importante que a gente esteja em comunhão, em coinonia. É importante que nós busquemos cada dia mais o Senhor. É importante que nós aprendamos a suportar uns aos outros, e a palavra de Deus fala em amor, ser tolerante. Que a graça do nosso Senhor Deus nos alcance todos os dias, que a sua misericórdia dure para sempre em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. E aqui eu quero estender, antes de ouvirmos o hino de número 71, o convite para você que pode vir à igreja. Venha, meus queridos, estamos tendo essas lições também no templo. Então são lições maravilhosas, lá nós teremos mais tempo para discutirmos, para tratarmos de assuntos, para participarmos. Então venha você que pode vir. Apenas aqueles que não poderão vir, pode ficar em casa assistindo, né, pelo canal, né, da igreja. Mas você que pode, você que está bem, que está saudável, vá para a igreja, participe dos trabalhos. Nós temos trabalho aos domingos pela manhã lá, temos à noite, né? Hoje à noite teremos culto lá de adoração ao Senhor. Quarta-feira nós estamos tendo estudo bíblico no livro de Filipenses, tá? E você é o nosso convidado também. Terminando o culto de adoração ao Senhor, nós vamos para o culto de oração, estendendo como se fosse a programação da sexta. Então, você é convidado, venha participar desses trabalhos, desse momento tão difícil que estamos vivendo, que é preciso a gente também estar participando juntamente uns com os outros, congregando uns com os outros cada vez mais. Amém? Estaremos ali seguindo todo o protocolo, então não há nenhum risco, temos máscara para oferecer para aqueles que não puderem ir, não tiverem a máscara, temos álcool gel para você usar lá também, o distanciamento está sendo mantido. Então, ainda cabe mais gente dentro da igreja e nos bancos. Então, você é nosso convidado, amém? Vamos ouvir o hino de número 71 e logo após nós vamos estar orando e encerrando assim esse trabalho desta manhã, amém? Vamos entoar o hino de número 71, perdão. Eu
abençoe. Vamos orar então, encerrando assim a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. E contamos com a presença daqueles que não puderam, que podem ir a estar conosco no tempo. E você que não pode, continue nos assistindo. Nós estaremos transmitindo as nossas lições gravadas para que você possa assim também participar e ninguém ficar de fora da bênção. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelas nossas vidas, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nesta manhã estarmos te louvando e te bendizendo, lendo a tua palavra, ó Deus, entendendo, Senhor, qual a função de cada um e quando nós estamos, ó Deus, enquanto igreja, vivemos unidos uns com os outros, ó Deus, suportando uns aos outros em amor, ó Deus, vivendo em coinonia, ó Deus, vivendo a tua graça e compartilhando dela com outras pessoas. Muito obrigado ao Senhor por essa lição tão maravilhosa, que cada dia a gente possa crescer mais nesta graça, neste conhecimento de Jesus em nossas vidas. Nos ensina, ó Deus, a sermos melhores todos os dias, nos perdoando, ó Deus, os nossos pecados, nos fortalecendo a fé, nos dando ânimo, ó Deus, para que possamos muito em breve, Pai, estarmos todos juntos, ó Deus, te cultuando e te bendizendo na beleza da tua santidade. Fortalece-nos a fé, Pai, todos os dias. Abençoe a liderança da tua igreja. Abençoe o teu servo, pastor José Alves. Ó Deus, dê força e saúde a ele todos os dias, a cada presbítero, a cada diácono, a cada liderança, ó Deus, que compõe a tua igreja. Nos fortalece, ó Senhor, nos ajuda a estar sempre na tua presença. É o que nós oramos gratos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.